Hoje eu trouxe um assunto para vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muitos aqui para aqueles que têm impressão 3D e querem levar a impressão 3D para dentro do consultório laboratório e arrumar um grande problema, que as impressoras hoje no mercado boas, com alta resolução, elas têm os watts muito grandes. Então a gente vai aprender a fazer um watt pequenininho para o seu laboratório, para o seu consultório, conseguir fazer uma impressão usando pouca resina e ainda fazer uma impressão mais rápida, mais eficiente, com mais segurança e gastando menos resina. Então fique até o final do vídeo. Vai ser um vídeo longo, então é um tutorial bem complicado, bem complexo, mas tudo é gratuito, usando aqui os softwares que a gente vai ir ali para o computador agora e fazer todo esse processo passo a passo para você aprender a fazer o seu watt de uma forma bem simples e sem muito mistério, tá? Mas tem que prestar atenção, então vai ter que voltar aí e devagarinho para a gente conseguir fazer o nosso watt personalizado, como esse que vocês estão vendo na tela aí, ó. Um watt bem legal, tá? Eu testei, funcionou. A gente acaba economizando, comprando esses watts das impressões comum. Tá aqui o link também do Mercado Livre e tu consegue dividir e fazer com que esse watt ele sirva para 2. Então você está dividindo o custo da fabricação deste nosso tanque de resina pela metade, tá? Então fica mais uma vantagem aí. Então, para aqueles que não sabem ainda por que disso, por que a gente tem que reduzir o watt, quando nós estamos usando um tipo de resina mais densa, com cargas cerâmicas ou as resinas que são feitas para coroas definitivas na odontologia, a resina acaba sendo mais viscosa e essa viscosidade acaba atrapalhando muito o processo da impressão com tanques muito grandes. Uma pelo custo, tá? Geralmente essas resinas vêm em 250 gramas e são muito caras. Então mesmo 250 gramas elas custam mais de R$1.000 e isso é muito ruim porque a gente acaba tendo um desperdício de resina e pela essa viscosidade alta da resina ela não consegue fazer com o novo preenchimento de um watt, de um tanque muito grande. Então por isso que a gente tem que fazer os watts reduzidos. Eu cheguei a criar, tá, lá para minha Alloy 8K e ela vai servir também para a nova Alloy que é a Alloy S. E isso aí, então, para você que já tem essas impressoras em mãos, tá? Eu já vou deixar o link aqui embaixo, onde eu consigo fazer o download desse novo projeto que a gente acabou fazendo, mas eu vou ensinar você que tem uma impressora diferente a fazer isso aqui passo a passo, tá? Então, indo lá para a impressora, depois a gente vai lá para o software fazer peças e a gente volta aqui de novo para conversar e ver todos esses detalhezinhos, porque tem muita coisa quando a gente está falando da impressão 3D. Então sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não conhece esse espaço, aqui iremos falar de odontologia, laboratório de prótese, tudo que gira na área. O vídeo de hoje é um vídeo tutorial, ele é pensando naquele dentista, naquele profissional da área do laboratório que quer começar com impressão 3D, voltado para odontologia e precisa então de um tanque pequeno. Como vocês viram no início do vídeo, eu vou tentar fazer passo a passo de como você vai pegar as medidas lá da sua impressora, ir para o software ali gratuito, o Tinkercad, e depois a gente vai desenhar tudo isso lá para sua impressora. Então só isso aí já vale o joinha e vamos lá para o nosso software. Então as ferramentas que você vai precisar, a única coisa é um paquímetro, tá? Aqui eu tenho um paquímetro super simples, baratinho. Faz tanto tempo que eu tenho esse paquímetro aqui. Esse aqui é metálico, mas pode ser aqueles plásticos que são mais baratos ainda. Para aqueles que não conhecem essa ferramenta, é uma ferramenta de medição extremamente precisa. Então, quando nós estamos fazendo a medição de algum diâmetro, a gente faz por aqui, ou se a gente faz de um orifício, a gente usa a bundinha aqui do paquímetro, tá? E a gente tem como também fazer a medida que a gente vai usar de profundidade, tá? Então, ele vai nascendo aqui um pitoquinho aqui, ó, e essa haste, ela vai dizer a mesma distância aqui, tá? Então, é uma ferramenta super útil e vocês vão ver agora ali na impressora. Então, aqui com a impressora já aparecendo na tela, tá? Vocês estão vendo, isso aqui eu peguei uma impressora que estragou o LCD, então por isso que vocês estão vendo lá o túnel da luz ultravioleta. Essa aqui era uma 002, uma LR, se não me engano, LD, a 002 da Creality. Então, mas é só para toda impressora vai ser a mesma lógica, tá? Então vocês vão pegar o paquímetro e a gente tem que pegar essa distância aqui, ó, entre os parafusinhos. Entre os parafusos, aqui dá para usar uma régua, meu paquímetro não chega essa distância toda.
Então, vocês usando a régua do próprio paquímetro, sabe que ela vai ser 16 centímetros e meio, tá bom? Então, entre essa distância entre os parafusos de 16 centímetros e meio. O nosso watt, neste caso aqui, é uma impressora já pequena, né? Então, para aqueles que vão pegar uma impressora maior, fica até mais fácil de fazer, mas a gente vai ocupar um espaço maior para fazer. A segunda medida, eu vou tentar inclinar aqui para vocês enxergarem da perspectiva correta. Minha impressora está desligada, tá? Só para vocês verem a perspectiva correta. E a gente tem que tirar essa medida aqui, ó. Então vocês vão colocar a impressora, eu vou ligar aqui já ela. E aqui nós vamos clicar... Ih, eu tô fazendo tudo em modo espelho aqui. No home, tá? Então vocês vão clicar na casinha que é o home da impressora e ela vai chegar nessa posição e parar. O que nós temos que medir agora? É essa distância aqui, ó. Então entre a mesa, tá? Que vai ser o LCD, cuidado que isso aqui às vezes pode estragar o LCD, então não pressione muito. Vamos fazer essa medida aqui, que deu 34 milímetros, tá bom? 34 milímetros dessa distância aqui. Então, essas são as medidas básicas que nós precisamos para saber fazer o nosso LCD personalizado para sua impressora. Outras medidas, tá? Vai muito da sua ideia do que tamanho que você vai fazer seu watt. Mas outras medidas a gente precisa fazer desse encaixe aqui, tá? Então, cada impressora vai ter o seu. A maioria, tá? Eu vou tirar o pino aqui para vocês entenderem. Nada mais é que um retângulo ou um quadrado, certo? Que vai ser um encaixe que a gente vai fazer lá na peça, direto no nosso watt. Então nada mais é que vai ser um retângulo que vai ter uma areazinha cortada, ou às vezes o próprio watt, como no caso lá que eu tive que fazer da minha Alloy, é o próprio mesa que tem o parafusinho, tá? Daí a gente tem que fazer o parafusinho estar preso na mesa, tá? Mas neste caso não, ele fica na impressora. E aí faz esse encaixe, e esse encaixezinho também é importante, a gente tem que tirar a medida disso aqui. É o que a gente vai fazer agora. Então a gente sabe. Aqui, pessoal, como eu vou só exemplificar para vocês, aqui tá dando 3 centímetros por 1. Então 3 por 1. Tá? Então é o que a gente vai fazer lá no software. Lembrando, tá? Que é bom, isso aí se chama lá no desenho esquemático, quando a gente está fazendo um projeto, alguma coisa, tu anotar, fazer um rascunhozinho, desenho à mão mesmo, bem tosco, mas com as medidas. A gente chama isso aí de sketch. Coisas que, dependendo do software, é importante a gente fazer as faces do nosso projeto e criar esse sketch, e depois a gente vai construindo a peça 3D. Nesse software aqui que vocês vão ver agora, tá? O nosso Tinkercad, ele é diferente, ele é mais simples. Então é para a pessoa super leiga no assunto, vai conseguir fazer o nosso projeto. Tem uma outra medidinha, tá? Que é a altura do parafuso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, que é o parafuso da mesa, tá? Geralmente, tá? Esses parafusinhos, eles vêm padrão da mesa aqui, tá? Então, tu sabe que esse parafuso... Mas pode ser um parafuso, se você quer usar o watt original e não deixar o parafuso aqui, coisa que eu não recomendo, a gente usar o parafuso original, que eu vou pegar aqui, ó. Então, aqui o watt tá bom, inclusive eu vou aproveitar esse FEP aqui pro nosso projeto e fazer o nosso tanque pequenininho. Inclusive, eu posso pegar ele e aproveitar fazer deste FEP aqui, que eu não vou usar mais esse tanque, a gente aproveitar e fazer um tanque, a gente fazer 2, tá? Deu 1, a gente faz 2. Então é essa altura aqui que a gente tem que respeitar, tá? Neste caso aqui, os 3, ó, aqui é os 3 centímetros. 3 centímetros. Então notem, tá? Que a gente tem 2 projetos para fazer. É um projeto que vai o encaixe do nosso tanque novo e depois a nossa mesinha que vai aqui em cima, tá? Tem um projeto, tá, que foi o que eu fiz uma mesa que encaixa aqui, que encaixa na impressora, e os watts tu troca ele, tá? Pra gente simplificar aqui não, eu tô fazendo exatamente um watt fixo que tu vai parafusar, vai tirar ele e fica muito mais fácil de a gente trabalhar, certo? Então vamos lá pro software que vai ser bem fácil de a gente fazer. Um recadinho rápido aqui, se você quer ir mais longe, nós temos agora a área de membros aqui embaixo, onde você irá assistir todos os seus vídeos de forma sem interrupção, sem anúncios, e obviamente nós temos também o nosso curso Você Cadista. Ambos você com certeza vai ter um acesso exclusivo a conteúdos, obviamente cada um deles de uma forma diferente. Na área de membros e no curso, você vai fazer parte do grupo lá no WhatsApp, onde a gente tem cada vez mais pessoas, colegas, amigos que estão ajudando mais pessoas a tirar dúvidas, ter conhecimento e a gente ir além.
No curso você vai ter acesso a todo aquilo que eu tenho de conhecimento, então de forma extremamente didática, que você vai conseguir aprender de uma forma simples, do início ao mais avançado, ou mesmo que você já está numa área mais avançada, você vai com certeza, é bom a gente sempre trocar informações e não vai ser diferente com você. Então tá mais que convidado no primeiro link aqui na descrição. Então o software que vocês vão usar, tá, vai ser o Tinkercad. Eu já falei dele aqui para fazer aquele vídeo das logos, tá? Então, para aqueles que não sabem ainda, façam o seu login aqui, vou deixar todos esses links aqui embaixo. Vocês não assistiram esse vídeo ainda lá do fazer a sua logomarca, transformar em STL, tá bem legal, tá? Dá pra fazer muita coisa. E vamos para fazer então a primeira coisa, vamos fazer o nosso tanque. Esse site, tá? Ele é muito fácil de usar porque ele usa tudo que tu for pensar em fazer, sempre vai ter algumas formas básicas. E aqui não vai ser diferente. Notem que vai ser tudo muito simples. Nós vamos pegar aqui, fazer um retângulo com aquelas medidas que nós temos lá. Tá? Então a gente pegou, dava 16 centímetros, então 160 milímetros. Ao contrário, aqui para aqui, os 160 milímetros com os nossos pés. Dá para fazer aqui um watt. Aqui a gente não precisa respeitar porque aqui pode ser o tamanho do seu watt, tá, que você quer. Então aqui vamos colocar como 10 centímetros. E aqui, tá feito a nossa... na verdade a gente vai ter que colocar um pouquinho maior, gente. Fazendo aqui ao vivo, tá? Vamos botar aqui... Ele é 160, 16, vamos botar 18. Tá? Fazer um pouquinho maior. Por quê? Porque o que na verdade a gente precisa são daquela distância de 16 centímetros, 2, tá? É o nosso orifício onde a gente vai colocar o parafuso. Tá? O parafuso ele tem aqui, não chega a ser 1 centímetro, vamos botar 10 aqui. Bom, então essa aqui é a altura. E como é que funciona esse software, tá? Ele sempre vai tirar e colocar. Tudo que tu colocar nele e tu pode tirar. Tá? Então o orifício aqui vamos fazer ele com 10. Vai ficar folgado, tá? Dá pra gente mexer. Tu medir o tamanho do parafusinho aqui e a gente consegue copiar e cola. Tá? E aqui vai uma dica, ó. Tu vai lá no nossa reguinha e nós vamos colocar ela na mesa. Este aqui nós vamos colocar ele lá embaixo. Vamos descer aqui, ó. Ele tem que estar atravessando, tá? Porque aqui é como se fosse uma furadeira. A gente vai furar a nossa peça. E aqui nós precisamos usar o ponto médio, ó, tá? Então usa o ponto médio e nós vamos botar aqui bem na milimetragem da mesa, ó, que fica fácil de a gente mexer. Eles têm que ficar com 172 milímetros de distância, certo? Então eles têm que ficar com essa distância aqui, ó. E aí, agora a gente precisa saber, ó, no Shift tu seleciona os dois, eles têm então a distância. Nós temos que usar, vai ter que deixar um pouquinho maior mesmo a nossa. A gente pode aqui unir eles, tá? Para eles não se mexer mais, porque a gente já sabe, já marcou a distância dos dois. E a gente une eles, deixa eles unidinhos, certo? Ó, eles estão unidos. Só que a gente vai ter que aumentar um pouquinho esse nosso watt aqui, ó. 80 ficou pequeno. E é bom, tá? Pra gente fazer um pouquinho mais largo esses furos, porque daí tu tem uma margem de segurança. Tá? Ele vai ficar estabilizado pelo parafuso, então não tem por que esse parafuso ser muito, esse buraquinho ser muito. Vou botar aqui 200, tá? Porque a gente tem margem ali pro. Não, tá muito grande. 190. Melhor. Feito isso, tá? Agora tu seleciona, passa o mouse, seleciona tudo e a gente vai clicar aqui, ó. Tá vendo que tem alinhar? Tá? Nós vamos alinhar essas peças aqui com essas bolinhas, ó. Vai ficar tudo no centro, ó. Então ficou alinhado os dois. E agora vamos unir tudo. Só vamos aqui antes ver a altura que nós temos, tá? A gente tem 46, a gente não quer 46, nós queremos uma altura de 30, tá? Então é uma altura de 3 centímetros nosso watt. Ó.
e vamos unir tudo. Então ficou uma peça... Ah, ficou com 13, né? 13. Aqui nós temos que ter 30. Eu vi que tinha ficado... Tá? E tá feito nossa primeira peça. E agora nós vamos começar a cavocar ela, certo? E como é que funciona esse software? Esse software, obviamente, tu vai de remoção e adição. Remoção e adição. E aí a gente vai começando a fazer a nossa peça 3D. Aqui, vamos fazer ele de ponta cabeça mesmo. Tá? Vamos pegar essa pirâmide e a gente quer remover. Ó. A gente tá fazendo o VAT de cabeça para baixo agora, tá? Só para vocês entenderem. Nós vamos pegar essa pirâmide e a gente vai... Agora que a gente vai definir o tamanho que a gente quer fazer o nosso VAT. Eu acho que um VAT bom, um VAT pequenininho, eu vou pegar ele para mostrar para vocês aqui. Ó, então esse aqui é um VAT e vocês estão vendo depois como que eu coloquei o FEP, ele já tá com o FEP, ó. Ó, barulhinho. De bandeira, ó. Simples, né? Boa, né? Então aqui mais ou menos, tá? Ele já ficou um VAT interessante. E eu consigo aproveitar, eu te escolho esse tamanho aqui, porque tu consegue aproveitar de comprar um FEP, né? Para impressora relativamente média, grande, tu consegue fazer 2. Eu acho que um VAT muito pequenininho vai funcionar, mas a gente tem que daí cuidar, porque tu não tem tanto espaço para resina assim, mas daria para fazer ainda um VAT com a metade desse aqui, ó, para uma coroa, alguma coisa seria interessante, tá? Então vai do tamanho. Aqui nós temos mais ou menos a parte interna, tá? É o que a gente nos interessa, 6 por 9. Vamos fazer mais ou menos isso, 60 por 9, tá? E agora nós vamos tentar centralizar aqui. E o que nós tem que aumentar é o nosso... bastante. Fica bem cônico. Na verdade eu não quero que fique tão pouco cônico. Tentar... Esse FEP que vocês estão vendo, tá? Ele tem algumas entrâncias aqui no lado, ó. Que é o que vocês estão vendo porque eu fiz uma base... Para ele entrar e sair, eu posso ter vários tanquezinhos. Até que ele não tem os buraquinhos, tá? Ele só é de encaixar na base lá que vocês estão vendo aí da Alloy. O suporte da Alloy eu fiz tudo ali aqui, tá? Para ser mais simples. Esse aqui foi um projeto que a gente fez um download, a gente comprou o STL na internet, e aí eu só coloquei para imprimir e depois eu copiei ele para fazer o suporte para minha impressora, porque eu não tinha para a impressora correta, para outro modelo de uma outra impressora. Mas o VAT serve para o mesmo, né? Aqui, tá, vai servir porque vai ser um VAT fixo e nós vamos criar ele. Vamos subir ele aqui, ó. Inclusive, isso aqui a gente pode até fazer maior, porque a área... Vamos deixar aqui uns 120. E aqui com área de 85. Vou colocar novamente aqui no ar. E daí a área que nós vamos ter aqui vai ser feita pela cabeça. Bem bom. Então tá. Agora a gente vai lá unir de novo. E ele vai furar o nosso VAT já com um tanquezinho. Ele já tá tomando forma. O que nós temos que cuidar aqui agora? Tá? A gente tem que fazer o nosso aro. Tá? E aqui que eu vou tentar. Vocês vão pegar a lógica. Depois eu vou acelerar o vídeo, senão vai ficar muito longo. Vamos fazer a peça com o aro primeiro. Depois a gente usa o próprio aro para furar a nossa parte de baixo. O aro nada mais é que este tamanho aqui. Pode testar ele ali, ó. Vamos botar ele na mesa. Aqui, ó. A gente pode fazer beirando ali, ó. Vai ficar bem bom. Esse tamanho tá ótimo. Aqui tá sem medida mesmo. Para caber aqui no nosso projeto. E vamos botar aqui sólido. Nós queremos ele mais ou menos aqui. Este aqui tinha 3 milímetros. Estou com 4 milímetros. E agora nós vamos furar ele. Mesma coisa, vamos alinhar. E fazer aqui o aro que vai segurar a nosso FEP lá no nosso tanque, certo? Terceiro é dar o joinha, já vamos dar o joinha. Aqui nós temos que fazer a entrada dos parafusinhos. Então essa é a parte mais chatinha, onde a gente vai acelerar o vídeo. Porque aqui a gente tem que ir com calma para alinhar bem direitinho.
e eu vou criar o lugar para ficar na cabeça. Eu vou tentar colocar aqui uma foto macro dos parafusinhos. Tá? Vou deixar aqui também os links onde eu comprei lá no Mercado Livre esses parafusinhos e os insertos. Tá? E a gente vai conseguir fazer então, voltando, eu fiz aqui então nada mais que eu fiz aqui o parafuso, tá? Onde esse parafuso é importante a gente criar ele um por um. Então, mais ou menos é o que eu tirei as medidas aqui ó, do parafuso, vocês estão vendo, tá? Estão vendo a foto macro dele aí. Depois eu tiro e coloco aqui na tela. Pois aqui a gente vai ter que unir. Opa, peraí que eu acho que eu fiz um caca aqui. A gente deixa ele mais compridinho assim. Depois ele tem que deixar a parte do inserto depois. Então ele deixa. Vocês vão entender porque que ele tem que ser longo, tá? Mas o que eu fiz? Eu fiz pra gente ter o espacinho, tá? Da cabeça do parafuso e todo o corpo dele, ainda o pedacinho do inserto, tá? Nós precisamos ter essa prolongação aqui, então por isso que faz ele mais longo mesmo, tá? Nosso parafuso ele tem 10. Todo ele. Toda a parte útil dele tem 10 milímetros, certo? Então nós temos que criar com que ele tenha mais ou menos 11,5. Deixa uma margem de segurança. E nós vamos ter que ter aqui a cabeça do parafuso, a altura dele, ó, em 3. E a gente tem que ter uma margem de segurança aqui um pouquinho maior. Posto 4, né? 5 milímetros. E aí vamos posicionar nossos parafusos. Unir aqui para 2. Vamos colocar ele. Ó, daí fica uma margenzinha para segurar lá embaixo. 1 milímetro sempre de sobra, entendeu? Nós temos aqueles 2 milímetros aqui embaixo onde vai segurar. Eu achei que ia quebrar, tá? Pra ser plástico. Então, mas não, funcionou super bem. Agora que vem a parte chata, porque nós temos que fazer essa seleção, colocar e ficar tudo igual. Então aqui que vem a medida da gente colocar a nossa plataforma na mesa. Tentem colocar aqui na régua milimetrada, ó. E a gente consegue enxergar bem certinho onde é que estão cada peça. Só não pode distorcer. Vou colocar bem no centro. Bem no centro. Copia. E dá para botar aqui o Ctrl D. Aqui daí tu duplica. No lugar lá. Então ficou 3 de espaço aqui. 2. Ele tá na borda, tá? Ele tá sempre respeitando 2 milímetros na borda aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora. Aperta Shift, copia e cola os dois lá para cima também, ó. Tentar respeitar e ficar sempre no mesmo padrãozinho. 2 milímetros na borda exterior. Tá bom. Mesma coisa agora vamos fazer aqui. Cola de novo. Colar de novo, vamos botar bem no centro. Essa é a parte que eu falei de vocês, tá? Que é muito chato. Pois tem as medidas para fazer um projeto bem direitinho. Essa é a parte que cansa um pouco mais. Muito bem, tá? Coloquei todos os parafusinhos no lugar. E aqui vem um pulo do gato, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é colocar a posição correta. Dá para transformar essa pecinha aqui só para visualizar, ó. Colocar ela aqui pertinho. Mesmo.
E aqui que veio o pulo do gato seguinte, vocês vão passar o mouse, vão copiar e colar tudo, eu vou explicar por quê. Deixa aquela peça lá, e aqui vocês vão fazer a união dela. Olha só que legal. Nós já temos o nosso frame que vai aqui. Agora naquela peça que a gente duplicou, nós vamos criar todo a entrada dessa peça e vamos criar o negativo. Então vamos colocar o frame como se fosse para retirar, né? E aqui nós vamos aumentar o tamanho desse frame. Só este aqui. A gente diminui. Lembre daqueles tubinhos porque que eu tinha feito mais. Tá? Agora que vem a questão. Vamos deixar mais ou menos assim. Por que eu deixei maior que o frame original? Porque o frame original ele fica com uma saliênciazinha para dentro, tá? Ó. Então ele fica para dentro para ele ter mais espaço de puxar o nosso FEP lá para dentro. A parte sólida é mais fininha do que a parte de dentro. Tá? Então ele vai entrar mais. Feito isso, nós vamos unir tudo. Para ele não se mexer mais. Vamos só unir aqui, ó. União. Tá? E é isso aqui que vai furar agora o nosso tanque. Vai ficar pronto agora. Coloquem eles na mesma altura. Então lá na ferramenta de alinhar, ó, alinha eles na mesma altura. No mesmo sentido aqui e sentido ali do meio. Certo? Só que ele está se passando aqui um pouquinho. Eu vou baixar ele aqui um pouquinho. Pega aqui na setinha, ó. Apareceu aqui. Apareceu ali, já vai furar. Seleciona tudo, une. E já vai ficar o nosso bordinha. Aqui, tá, vai um pulo do gato que a gente pode fazer, mas para não facilitar, para não dificultar, no fatiamento depois lá da impressão 3D, quem sabe fazer isso aqui, as áreas internas a gente deixar as áreas internas do projeto um pouquinho maior, porque aqui não tem alívio, tá? Então essa peça em teoria no projeto cabe, mas a gente não tem alívio. Então o que a gente pode fazer também, tá, é aumentar um pouco essas larguras aqui, tá? Então a gente pode voltar, clica duas vezes no nossa peça aqui, ó, e aí eu posso deixar ela um pouquinho maior, alguns milímetros. Então aqui tava com 31, vou deixar ela com 32. Coisa aqui, 90, vamos deixar ela com 92. Linha de novo, alinhou porque ela cresceu só para um lado. Então, uniu e aí já ficou com alívio. E vamos só virar o nosso tanque está pronto. E tá feito nosso tanque, nosso VAT, perfeito, tá? Fácil de fazer, a gente não precisa. Eu vou deixar esse STL aqui e não muito diferente, a gente vai fazer a nossa mesa de impressão, fica mais fácil ainda de fazer do que vocês pensam, tá? Então só por isso já vale o like. Na mesma lógica eu vou deixar pronto aqui num start e a gente já volta. Então num passe de mágica, tá? A gente já desenhou a nossa mesa, que nada mais é que um retângulo, um cubo ali, e com os desenhos onde vai se encaixar lá na impressora, certo? Então não tem nada de mistério, como vocês estão vendo aí. Uni tudo lá no grupo de união, fez os buraquinhos aqui onde vai encaixar na impressora, certo? E tá feito nosso VAT, tá? 100% gratuito, fácil de impressão 3D, tá? Esse mundo maker é muito fácil da gente transformar em tudo. Então a gente tem que só saber testar
arrumar. Ah, ficou apertado, vai lá, mexe 1 milímetrozinho. Ah, ficou ruim, ficou melhor, ficou menor. Lapidar isso aqui, deixar mais bonitinho, fazer os triângulos, né? Vai tirando aqui só para mostrar para vocês que tudo é possível. E aqui tá feito um VAT 100% gratuito. Isso aqui, se não vale um like, não sei o que vale mais um like. Vocês vão ver aqui eu montando, tá? Ao final do vídeo, como colocar. Eu vou deixar só mais uma dica antes de eu ir lá pro time-lapse. E vocês, depois eu quero que comentem conseguir a dica pros insertos que vocês estão vendo aí, ó. Como colocar no final. É um ferrinho de solda comum, tá? Isso aqui é baratinho, 30, 40 reais um ferrinho desse aqui. Esse suporte não é necessário, é só para não se queimar, porque isso aqui fica quente. E daí faz isso que vocês estão vendo aí para o VAT de vocês e me conta lá como é que ficou. Se quiser mandar fotos também no WhatsApp, lá no Instagram, será o maior prazer de ver as gambiarras funcionando. Tchau, tchau, até a próxima. Voltamos com mais odontologia, impressão 3D, laboratório de prótese e tudo que nós conversamos aqui. Grande abraço a todos, fiquem então com o time-lapse de a gente montando o nosso VAT 100% personalizável.